Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Grande Julgamento. Apresentador No programa de Alexandre hoje, Martins. você vai acompanhar as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que discutiram a realização de provas de concursos públicos em dias e horários diferentes daqueles estabelecidos no calendário do certame, isso por motivos de crenças religiosas. Participaram da discussão adventistas, cuja crença estabelece que o dia de sábado deve ser guardado e voltado para o estudo da Bíblia e para os cultos, até o pôr do sol. O tema foi objeto do recurso extraordinário 61-1874 e do recurso extraordinário com agravo 109-90-99, ambos com repercussão geral reconhecida. No primeiro, a União questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que um candidato adventista poderia fazer a avaliação física em data, horário e local diferente daquele estabelecido no calendário do concurso. No segundo, interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em mandado de segurança, foi apresentado por uma professora adventista que foi reprovada em estágio probatório por não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado. O primeiro dia de julgamento. As partes envolvidas nos processos, as entidades interessadas admitidas pelos relatores e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestaram-se sobre a possibilidade de mudança da data ou local de concurso público para candidatos adventistas que resguardam o sábado. O advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, em uma visão conciliatória, afirmou que a liberdade religiosa está na origem de todas as demais liberdades e tem a tolerância em sua essência como verdadeira aceitação e acolhida do outro, sem qualquer forma de discriminação. Embora a União seja a autora do recurso extraordinário 61-1874, Levi defendeu a flexibilização das datas. A liberdade religiosa tem em seu âmago, Júnior, advogado-geral em sua da União. essência, a tolerância no sentido mais genuíno do conceito. 19 de novembro de verdadeira 2020. aceitação do outro, verdadeira acolhida do outro, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, enfim, sem quaisquer outras formas de discriminação. É o que diz a nossa Constituição no seu artigo 3º, inciso 4º. Afirmada e aceita de lado a lado a liberdade religiosa, outras liberdades laicas encontram espaço ao natural. A liberdade religiosa conjuga várias outras liberdades, a começar pelas liberdades de crença e de culto. Reconhecidas essas duas, torna-se natural o percurso rumo às respectivas versões laicizadas, quais sejam da liberdade de crença, um pensamento religioso, o pensamento em geral, da liberdade de culto, que é uma liberdade de expressão religiosa, passamos à liberdade de expressão em geral. Em nome da professora adventista que interpôs o recurso extraordinário com agravo 109-90-99, reprovada no estágio probatório, a advogada Patrícia Conceição Moraes afirmou que, desde a admissão, sua cliente havia solicitado que a carga horária fosse distribuída, de modo a não abranger aulas noturnas às sextas-feiras e se colocado à disposição para assumir horários alternativos, mas não foi atendida. Trata-se de um recurso extraordinário interposto Patrícia contra um Conceição acordo Moraes, proferido advogada. pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve o entendimento do 19 de juízo de novembro de piso pela 2020. regularidade da exoneração de uma professora pública municipal em estágio probatório ante o cometimento de 90 faltas consideradas injustificadas por convicções religiosas. A recorrente, desde a sua admissão, informou e comprovou as suas convicções religiosas, pois ela é membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conforme a sua consciência, ela não labora do pôr do sol das sextas-feiras ao pôr do sol do sábado. E pelo motivo pelo qual ela solicitou que a carga horária informada no edital de 24 horas semanais fosse distribuída de modo a não abranger aulas noturnas às sextas-feiras.
A advogada Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, representante do candidato adventista no recurso extraordinário 611874, destacou que o Estado tem a obrigação de acomodar o pluralismo religioso e oferecer prestação alternativa. E lembrou que o Brasil tem a maior comunidade adventista do mundo, com mais de 2,5 milhões de membros. Apesar disso, o candidato aprovado em primeiro lugar não foi nomeado porque não lhe foi dada a oportunidade de fazer o exame no domingo. É um enorme Maria honra Cláudia Buchianeri e Pinheiro, grave advogada. senso de responsabilidade que venho a esta casa para tratar de um 19 de processo novembro de 2020. que afeta e atinge tão diretamente, tão intimamente, o modo de viver dos mais de 2,5 milhões de adventistas que vivem no Brasil. O Brasil é o país com a maior comunidade adventista do mundo. Senhor ministro-presidente, muito embora este caso seja de repercussão geral, eu peço licença rapidamente para delinear os contornos fáticos subjacentes à tese. O recorrido se inscreveu para fazer concurso público no TRF da primeira região. Fez as provas objetivas e passou em primeiro lugar. O exame físico, senhor ministro-presidente, era muito simples e durava 12 minutos. Ele tinha que correr 2 quilômetros em 12 minutos. Então, ele submeteu, com toda a antecedência, um requerimento administrativo para que ele pudesse correr esses 12 minutos depois das 6 horas da tarde do sábado, para que ele pudesse fazer essa prova no domingo. A Associação Nacional de Juristas Evangélicos, representada por Luíde Matheus Braga, sustentou que a Constituição Federal é muito clara ao dizer que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. A Constituição Federal é muito clara quando ela Luíde diz: Matheus Braga, advogado. ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. 19 de novembro de 2020. Senhores ministros, data máxima vênia de um entendimento diferente. A Constituição, para mim, aqui, ela é clara e cristalina quando ela diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Em nome da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Adriana Patrícia Campos Pereira destacou que a realização de provas em horário alternativo, em razão de convicções religiosas, não resulta em concessão de privilégios em detrimento dos demais candidatos, mas garante igualdade entre todos eles. Para ela, a situação não diz respeito ao simples desejo de fazer algo. No caso em análise, o recorrido pediu que lhe ofertassem prestação alternativa claramente estampada no artigo 5º, inciso 7º da Constituição, o que lhe foi negado. É importante notar que todas as formas até hoje previstas para a realização de provas por sabatistas já são verdadeiras prestações alternativas em si. No caso do presente processo, para a realização do exame físico, o autor teve que se deslocar de uma cidade a outra, suportando os custos inerentes ao deslocamento e sujeitando-se a fazer um exame, mesmo com cansaço da viagem, que poderia, inclusive, tê-lo eliminado do concurso, a considerar que o exame que prestou foi um exame de aptidão física. Pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Fernanda Maria de Lucena Bussinger afirmou que a Carta Magna Brasileira apresenta uma relação de cooperação entre o Estado e a religião e que a concessão não fere a laicidade do Estado. No que diz respeito ao princípio da laicidade, deve-se observar que ele impõe a neutralidade do Estado de forma que nenhuma decisão seja tomada com incidência direta das religiões, de novembro de 2020. Mas não exige a indiferença com relação a todas elas. Assim, embora haja previsão da separação entre o Estado e a religião, o texto constitucional não levanta uma parede entre as instituições públicas e as que professam algum tipo de fé. A Confederação Israelita do Brasil foi representada por Fernando Lotenberg. Para ele, a questão não diz respeito apenas às minorias, mas à própria sociedade brasileira. Disse ainda que há proteção constitucional para que esse dia seja respeitado, como já ocorre no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Encontra respaldo legal a afirmação da recorrente, no sentido de que há proteção constitucional para que o seu dia de descanso religioso seja respeitado. E não é só. Já é assim no Enem, como destacou a doutora Maria Cláudia, e foi exatamente com base nesses dispositivos constitucionais que foi publicada a Lei 13.796 de 2019, alterando a LDB.
Já existe, portanto, ao contrário do que foi argumentado em instância ACO, previsão legislativa impondo às instituições de ensino a obrigação de ofertarem medidas alternativas a seus alunos. A laicidade do Estado e os princípios da isonomia e da impessoalidade foram os destaques da fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se manifestou pelo desprovimento do recurso extraordinário da União. O tema posto em julgamento leva à valoração dos princípios constitucionais da liberdade de crença religiosa, da laicidade do Estado e da isonomia, às vezes aparentando uma certa contradição, mas que podem ser sempre conciliados à luz da hermenêutica constitucional clássica e mesmo para aqueles que têm estudos mais aprofundados acerca da filosofia pós-moderna. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas na volta você acompanha os votos dos relatores, os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. A gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. E agora você continua acompanhando o julgamento no STF que discutiu a possibilidade de mudança de data e local de concurso público para candidatos adventistas. Acompanhe agora o voto dos ministros relatores. Para o ministro Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário 611874, o Estado deve assegurar a liberdade dos indivíduos de crerem que o sábado deva ser resguardado às atividades religiosas. No entanto, este grupo não tem o direito de exigir do Estado ou de particulares a modificação da forma de cumprimento de faculdades ou obrigações assumidas pelo próprio fiel para adequá-la à crença por ele professada. Votou somente no recurso de sua relatoria. Ressalta-se que o fato de não haver obrigação constitucional de o Estado adequar regras editalícias às crenças de grupos religiosos não o impede de agir no sentido de obter uma solução harmônica e consentânea com a garantia constitucional de proteção à liberdade religiosa, especialmente na modalidade de liberdade de culto, sem vulnerar os princípios norteadores da administração pública, previstos especialmente no caput do artigo 37 da Constituição. Digo, então, nada obsta que a administração, ao realizar um concurso público ou um vestibular, escolha as datas não coincidentes com a sexta-feira ou sábado, por exemplo. Todavia, a escolha cabe apenas à administração, pois somente ela saberá os custos reais da escolha para adequar o certame aos candidatos. Ou seja, com as devidas vênias daqueles que entendem de maneira diferente, não há, para mim, direito subjetivo à remarcação de prova com base na liberdade religiosa. Para o relator do recurso extraordinário com agravo 109.90.99, ministro Edson Fachin, a implementação de medidas que assegurem a liberdade religiosa é constitucional. Para ele dar alternativas a candidatos de certames, não se trata de privilégio, mas de permitir o exercício da liberdade de crença sem a interferência do Estado. Votou nos dois feitos. Concluo, portanto, senhor presidente, que o Estado, sustentando que o Estado deve proteger a diversidade em sua mais ampla dimensão, dentre as quais inclua a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, como já referido, inciso 6º do artigo 5º. Ninguém deve, nessa medida, ser privado de seus direitos em razão de sua crença religiosa ou descrença religiosa. No dia 25 de novembro, o julgamento teve continuidade e o primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli, no recurso extraordinário com agravo 109.90.99, relatado pelo ministro Edson Fachin. Inicio este voto já pela apreciação da temática submetida à repercussão geral. Entendo oportuno reforçar as considerações feitas pelo ministro Luiz Edson Fachin ao inaugurar seu voto nos autos do RS 611.874 de minha relatoria, que está exatamente em julgamento conjunto com o presente feito,
acerca de nossa concordância relativamente a várias premissas atinentes à liberdade religiosa e ao ativo papel do Estado na garantia dessa ordem de liberdade. Por essa razão, neste voto, em busca da concisão, tão importante ao colegiado quanto à pluralidade de ideias, externarei apenas as premissas de que parti no RS 611-874. Na análise daquele tema, de número 386, adotei os seguintes parâmetros de pensamento. Primeiro, a proteção às liberdades é preceito fundante do Estado de Direito. E a liberdade de crença religiosa, como uma das vertentes da liberdade de expressão, se exterioriza por meio da comunicação das ideias religiosas, tanto no ambiente privado quanto no público. O ministro Nunes Marques votou no mesmo sentido que Dias Toffoli. Para ele, segundo a Constituição Federal, a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade, que autoriza o Estado a agir apenas quando autorizado por lei e de acordo com ela. Frisou ainda que, na ausência de lei prevendo alternativas, a administração pública fica impossibilitada de agir. O princípio da legalidade, como a própria terminologia está a sugerir, impõe ao Estado a estrita observância do direito. Assim, ao Estado só é dado agir quando autorizado pela lei e de acordo com essa autorização. O próprio texto do artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal deixa claro que a prestação alternativa de obrigação legal a todos imposta deve ser fixada em lei e não por ato tipicamente administrativo. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o poder público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, mas não pode ser subserviente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade. Em ambos os casos, me parece absolutamente essencial e importante que essa ampla liberdade religiosa deve ser realizada e efetivada em sua dupla acepção. De um lado, a proteção ao indivíduo, a proteção às diversas confissões religiosas, proteção ao indivíduo e a essas confissões religiosas em relação a quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. O Estado é separado da Igreja, mas o Estado não pode constranger as confissões religiosas. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pela possibilidade da realização de etapas de concurso público em datas e horários diferentes aos previstos no edital do certame aos candidatos que tenham objeção por motivos religiosos. Sempre que existe um direito fundamental de um lado e um interesse coletivo de outro, se deve prima facie valorizar o direito fundamental. Uma das características dos direitos fundamentais é não depender da vontade da maioria. Concessões recíprocas é a chave da solução para a ponderação que nós estamos tratando aqui. A ministra Rosa Weber observou que nos casos concretos não feriria a igualdade de competição a possibilidade de o candidato realizar a prova física no dia seguinte, tampouco a compensação pela professora em estágio probatório das horas não trabalhadas às sextas-feiras. Entendo eu, no tocante à alegada ministra Rosa Weber, vice-presidente do material, que o acórdão impugnado, o recurso extraordinário 611.874, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, com a devida vênia, não violou o princípio da igualdade, tampouco a natureza laica do Estado. Isso por quê? Para a resolução do caso concreto, há que analisar as particularidades, tais como definidas no acórdão impugnado. Quais sejam? Os candidatos de Manaus realizariam a prova do concurso no domingo seguinte, fato que permitiria ao impetrante a realização do teste sem prejuízo da atividade administrativa. Segundo, o impetrante solicitou à administração com antecedência
que possibilitasse o fazimento de sua prova de capacidade física no estado do Amazonas. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai acompanhar os últimos votos e o desfecho desse julgamento. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. E o Grande Julgamentos está de volta e você acompanha a partir de agora os últimos votos e o desfecho desse julgamento, que discutiu a possibilidade da mudança de data, horário e local de realização de provas de concurso público por motivo de crença religiosa. Acompanhe. A ministra Carmen Lúcia também se posicionou pela possibilidade da realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital em razão de motivos religiosos. Tenho para mim que quando o Carmen Estado Lúcia, brasileiro do STF, fez a escolha pela laicidade, talvez seja importante lembrar que foi isso, uma eleição feita, e Rui Barbosa lembra bem que, e a expressão é dele, a República entronizou a secularização no direito constitucional brasileiro. E, desde então, foi se construindo e se alargando limites das pessoas, possibilidades e liberdades dos indivíduos, mas o Estado, claro, precisa de se adaptar, de se acomodar a essas conquistas de direitos fundamentais. O ministro Ricardo Lewandowski também se manteve na mesma linha que a maioria dos ministros. Para ele, em razão das questões discutidas, a diferenciação de regras é válida. Eu entendo, depois de muito meditar sobre as questões que foram debatidas nos autos dos dois feitos, que o provimento parcial é a solução que melhor concilia os interesses em jogo. De um lado, o direito a livremente professar uma determinada religião e depois, de outro lado, o interesse público, que deve nortear, enfim, o andamento da administração estatal. Senhor presidente, em meu voto, eu principio, tal como fizeram os demais colegas, a salientar que o direito ou a liberdade de pensamento, de religião, de crença e de convicção está firmemente ancorada no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º da nossa Constituição. No dia seguinte, 26 de novembro, o julgamento prosseguiu e o primeiro a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Para ele, não é razoável a movimentação da máquina estatal para contemplar candidatos impossibilitados de realizar atividade em determinados horários da semana em razão de convicções pessoais. A administração não deve ficar à mercê de particularidades de cada um dos candidatos. Tal situação poderia, inclusive, conduzir à inviabilidade do concurso público e afetar o interesse de toda a coletividade. Registro que estamos a examinar processo paradigma da repercussão geral, em que será fixada a tese a ser reproduzida pelas demais autoridades jurisdicionais do país. Eu lembro que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro determina às autoridades judiciais um dever de análise consequencialista, a fim de ponderar sobre os efeitos práticos de suas decisões. Para o ministro Marco Aurélio, no caso do candidato, não houve ofensa ao princípio da isonomia nem ônus à administração pública. O tratamento foi igualitário, uma vez que ele apenas realizou a prova de esforço com os candidatos de outro estado e não pretendeu uma segunda chamada. Já no caso da professora, não há direito a ser reparado, pois ela não justificou à administração pública as ausências, causando encargos à administração. O que se tem no recurso extraordinário 611-874? Uma situação com peculiaridades próximas. Concurso para cargo no próprio Tribunal Regional Federal. E aí, certo candidato disse que não poderia fazer a prova de esforço no dia designado.
ou seja, no sábado, e sinalizou a possibilidade de fazê-la no domingo, juntamente com os candidatos para o mesmo cargo situados no estado de Manaus, sem ônus para a administração pública. No segundo processo, a impetrante apresentou-se para fazer um concurso público, apresentou-se espontaneamente e logrou êxito nesse concurso público e assumiu o cargo de professor de Educação Básica 2, EJA. E ainda dentro do estágio probatório de 3 anos, foi instaurada a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor. E constatou-se que ela simplesmente faltara no período 90 vezes sem qualquer aviso. O último a votar foi o presidente da casa, o ministro Luiz Fux. A nossa posição na presidência, ela tem um lado extremamente ingrato. É que eu não tenho muita coisa a acrescentar, 26 de novembro de a não 2020. ser dizer que eu tenho um voto de 53 laudas, que, na verdade, se eu dissesse que eu leria, não seria um voto, seria uma ameaça. Então, na verdade, eu não tenho mais nada acrescentado que todos os senhores. Com relação ao recurso ordinário, pedido vênia aos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e Gilmar Mendes para negar provimento ao recurso da União, porque ela negou o exercício da liberdade religiosa. A liberdade religiosa tem uma composição. Se por força da liberdade religiosa eu não posso fazer alguma coisa, o poder público não aceita a minha objeção de consciência, evidentemente que está havendo uma violação à liberdade religiosa. Prevaleceu o entendimento de que a proteção judicial à liberdade religiosa prevista na Constituição Federal e a fixação de prestação ou critérios alternativos quando alegada escusa de consciência é necessária e obrigatória. Ficaram vencidos quanto às teses os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Ao final do julgamento, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral. No recurso extraordinário 611874, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. No recurso extraordinário com agravo 109.90.99, ficou assim. Nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para regular o exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invoquem escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. E assim a gente encerra mais um Grande Julgamentos. Mas você pode assistir a este ou outros programas da nossa grade de programação no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção, Betânia Victor Veiga. Produção, Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem, Eliane Neres. Figurino, Thalita Oliveira. Apresentação, Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto, Luciane Chaves. Cinegrafia, Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Joselito Júnior. Iluminação, Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio, Jonathan Alves. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça e Rafael Pinheiro. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro, Caio Damião. Narração, Valmir Nascimento. Núcleo de programação, Rosa Waza. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávio Soledade. Supervisão, coordenador de gestão da TV Rádio Justiça, Secretaria de
Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.